E aí, seus capitalistas malvadões, tudo tranquilo com vocês? Gabriel Pelissaro na área. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente porque a gente vai falar de alta de preços, inflação, Brasil indo parar para lata de lixo, estamos no caminho da Venezuela, nossa moeda está cada vez perdendo mais valor. Então esse vai ser o assunto do vídeo, embora nós vamos linkar com outros assuntos, como por exemplo, todo mundo já falou sobre a alta dos alimentos. Então, virou notícia no Brasil todo, alta do arroz, alta do óleo de soja, enfim. Até eu aqui no canal já falei sobre isso. Mas, hoje estava eu lá no YouTube e vi o vídeo do Hazuki do Backstage, que ele estava falando sobre a alta dos preços dos automóveis, tá? E aí, linkou muito com um assunto que eu queria abordar já faz tempo aqui sobre o câmbio, tá? Então vamos lá, pessoal. O Hazuki aqui, quem quiser ver o vídeo, tá aqui, procura aí no YouTube. Falou da alta dos preços dos automóveis, falou, por exemplo, lá ele comprou a Amarok por 200 mil, agora tá por 240 mil. Então uma alta absurda dos preços. Ele acredita que as concessionárias, as montadoras, né, estão aumentando esse valor de uma maneira absurda e tudo mais, aquela coisa, e eu concordo. Mas tem muita coisa por trás disso, e é o que nós vamos abordar agora, tá? A primeira coisa, olha esse post que eu fiz lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, você tá perdendo um monte de conteúdo que eu posto lá, às vezes não tem nada, às vezes tem um monte de coisa, então me segue lá de graça, beleza? Se você quiser, tá bom? Se não quiser, você vai continuar perdendo aí. Então olha só, real é a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar em 2020, ok? É a que mais se desvalorizou do mundo todo. Presta atenção nisso, tá? A nossa moeda foi a que mais perdeu poder de compra no mundo todo. Aí, a gente ficou aqui, ó, o peso argentino, cara, perdeu 27% e a gente tá vendo a situação deprimente da Argentina. Só que o real, ele perdeu 39% até agora de poder de compra. 39%. Tá? Então isso justifica muita coisa do aumento dos preços. Bom, a gente vai aprofundando isso no decorrer do vídeo, tá, pessoal? Então, aqui aí lá no story, né, eu coloquei lá a causa. Então acho que vocês já estão cansados de saber, porque eu fico repetindo isso o tempo todo, embora tenha sempre chegando pessoas novas e sejam bem-vindos. A gente está aqui para repetir o quanto isso for necessário para abrir a mente de vocês e para libertar a mente de vocês, para vocês entenderem que o problema não é o empresário, o problema não é o dono do mercado, e sim o problema é o Estado, que ao aumentar a base monetária, ao imprimir mais dinheiro, falando de uma maneira mais chula, ele acaba depreciando o seu poder de compra. E quando o Guedes fala que dólar alto é bom e tudo mais, isso prejudica mais ainda o nosso poder de compra, tá? Então, aí, o que ninguém quer ouvir, né? Que a taxa Selic tá sem pé nem cabeça. Ninguém quer ouvir, então, que isso afasta os investidores, porque, imagina, você para investir no Brasil, você corre um risco. Se você não tem prêmio para investir aqui, por que você vai investir, entendeu? Então hoje o prêmio para você investir aqui no Brasil é muito baixo. 2% ao ano para você investir aqui no Brasil é muito baixo. A inflação já vai correr. Por que os caras vão botar dinheiro aqui? Então eles acabam tirando dinheiro do Brasil, que é um país de alto risco, tá todo ferrado politicamente, estruturalmente, e eles acabam vendendo o real e comprando dólar. Isso força o dólar a se valorizar, isso força o real a se depreciar perante ao euro e demais moedas. Tanto é que nossa moeda foi a que mais perdeu valor. Outra coisa aqui, dívida em quase 100% do PIB, nada de reformas, passou a reforma da Previdência num pau goiano, que nem diz o Hazuki, e mais nada. Ah, mas veio a pandemia. Já tava lento ano passado, tá? Já tava lento ano passado. Agora tudo é culpa da pandemia. Não dá, né, pessoal? E muita gente não vai gostar, mas são as verdades que precisam ser ditas. É dolorido? É. Mas é pra você parar de acreditar que o Estado vai salvar a sua vida e começar a entender que você vai ter que fazer a coisa acontecer. Se você não fazer a coisa acontecer, se você não trabalhar, se você não empreender, se você não botar o pau na mesa aí e fazer acontecer, nada vai pra frente, tá? Não, o governo não vai salvar o mundo. E aqui, claro, a pandemia ajudou a lascar de vez, né? Além da instabilidade jurídica, além da instabilidade política e tudo mais. Aí eu coloquei, né? Conhecimento liberta de políticos
populistas. Então, para compor esse preço do carro, esse aumento do preço do carro, e não só do carro, como o aumento de peças de hardware, aumento de máquinas importadas, tudo que é dolarizado, como por exemplo as commodities, né? Então a soja é dolarizada, o milho é dolarizado. Então isso acaba afetando os diversos segmentos da economia. Não só apenas lá as commodities que você compra no mercado, mas também a carne, que o boi se alimenta do milho. Então isso tem um efeito dominó, tá? E o pior é que tem economista que defende uma moeda fraca. Para quem exporta é ótimo a moeda fraca. Agora, para você que consome aqui, é horrível, porque você perde poder de compra, o seu dinheiro vale menos. Então, além da nossa moeda estar perdendo valor, como vocês viram, também tem a alta carga tributária. Então imagina, se o carro custava 100 mil reais e tem 40% de imposto, tem lá, vai custar 140 mil. Agora, se o preço do carro aumenta para 200 mil, porque o dólar foi de 2,50 para 5 reais, então ele dobrou o custo de produção desse carro, então ele foi para 200 mil, agora os 40% vão representar muito mais em reais, entendeu? Então uma série de efeitos dominó, tá? Então aqui você vê o quanto a gente paga de imposto, podendo chegar até 54% de imposto, pessoal. Metade do seu carro é imposto. E aqui tem essa imagem icônica, até um pouco antiga, a gente vê, imagina um Golf por 82 mil reais, é o sonho de qualquer pessoa hoje em dia, né? Hoje, qualquer carro popular que meio completinho aí, você vai gastar 60, 70 mil reais. Então, a gente vê como nossa moeda vem perdendo valor, tá? E aqui, então, praticamente você compra um Golf e fica um para você e dá outro pro Estado. Então o problema não é o dono da concessionária, o problema não é apenas a montadora, o problema é o Estado que ferra a sua vida, deprecia a sua moeda, e além de depreciar a sua moeda com a inflação, com a desvalorização cambial, além de botar uma alta carga tributária, começa a colocar um contra o outro, começa a colocar a população contra os empresários que tocam esse país, tá? Então é um absurdo, o empresário no Brasil é muito humilhado. Então por isso que ninguém quer investir nessa porcaria, tá? Então por que as montadoras elevaram os preços dos carros em 10% mesmo na pandemia, né? Então aqui eles falam que a venda de veículos caíram 90% e tal. E aqui tem toda a questão da carga tributária que eu falei pra vocês, do dólar, papapá. Embora, né, segundo o IPCA, foi acima da inflação. Só que se a gente pega o IGPM, aí é outra história, né? A inflação pelo IGPM tá lá 12%. A inflação pelo IPCA tá 2%. Então, né? A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Mas aqui, a questão... Eu tava querendo comprar esse carro aqui. Aí agora eu vou exemplificar para você na prática como o dólar afeta o nosso poder de compra, tá? Então, ó, inviável para o Brasil, o novo Audi A1 já está na Argentina. Então, o presidente da Audi Brasil falou que com a nossa moeda depreciada, com a carga tributária que vir em cima do carro, não valeria a pena trazer esse lançamento para o Brasil. Então, uma porcaria, né? Desanima pra caramba de morar nesse país aqui. Tanto é que eu já estava conversando com um amigo meu pra gente vazar. Mas aí já é outra história. E aqui, ó, esse carro custa 37 mil dólares, tá? 37 mil dinheiros. Só que daí você vai fazer vezes 5,60, que é o câmbio hoje, vai para 207 mil dinheiros. Então de 37 mil dólares vai para 207 mil reais. Só por causa do dólar. Só por causa do dólar. Aí mais 50% de imposto, o carro vai para 300 mil reais. É isso aí. Bem-vindo ao Brasil. A culpa é de quem? É do empresário ou do governo? É do governo, cacete! Pelo amor de Deus. Vamos agora cair para a parte teórica aqui. Dinheiro em circulação. Olha só o aumento da base do dinheiro que está circulando aqui no poder do público. O Brasil é o país que mais aumentou, então, a circulação de dinheiro, de papel moeda, nos últimos 12 meses, ok? Não é à toa que o Brasil que o real, né, foi a moeda que mais perdeu o poder de compra. Será que é coincidência? Base monetária brasileira cresce 7,6% em um ano. Segundo o Banco Central, ela chegou, tá? A expansão monetária chegou a 441 bilhões em 2019,
com uma expansão de 9,6% no mês de dezembro. Então, cada vez mais papel no mercado, cada vez mais moeda em circulação, mais liquidez, o que faz essa moeda perder valor, como a gente já sabe, tá? Então, o aumento de preços é o reflexo da expansão monetária. Vou repetir. O aumento de preço é reflexo da expansão monetária. Então, o problema, aí que tá. Verdades que precisam ser ditas e doem, mas você tem que saber. Qual que é a pegadinha que o governo faz? Ele diz que a inflação é o aumento de preços. Isso é o reflexo da expansão monetária, como eu falei pra vocês. Só que olha a pegadinha, olha a malandragem desses filhos da mãe. Eles falam que a inflação é o aumento de preços. Isso abre margem para você colocar a culpa nos donos de mercado, como eles estavam fazendo. Por quê? Porque se a inflação é um aumento de preço, o problema é do capitalista malvadão. Esses capitalistas malvadões que exploram o povo, eles exploram o povo indefeso. Ai, meu Deus, que dó. Com certeza, se fosse uma livre concorrência, isso não estaria acontecendo, não é? Porque se esse empresário aqui tá explorando, chega esse aqui e ferra com esse, abaixando o preço e tal. Então, gente, isso aqui é uma maluquice. O problema não é o dono de mercado, porque o dono de mercado sofre com a depreciação da moeda, o dono de mercado sofre com o aumento de impostos e bibibi, blá, blá, blá. Isso todo mundo sabe. É claro que eles têm margem de lucro, mas também eles têm que pagar funcionário, têm que pagar energia, têm que pagar tudo. Então também não é essa festa que a galera fala. Se fosse tão bom, por que você não abre um mercado? Você dá tanto lucro assim, por que você não vai lá e abre um mercado e enche o rabo de dinheiro? Pelo amor de Deus, tem que pensar um pouco, né, gente? Tem que pensar um pouco. Então o governo bota no rabo do empresário. Por quê? Porque se está aumentando o preço e inflação aumenta de preço, esses capitalistas malvadões. Só que ninguém questiona o aumento da base monetária. Ninguém questiona a impressão de dinheiro. Ninguém questiona o enfraquecimento da nossa moeda perante ao dólar, perante ao euro, perante ao franco suíço, perante a quase todas as moedas do mundo. Daí tem que vir esse canalzinho Michuruca, que não cresce, a galera, sei lá, não se interessa, o YouTube boicota, não sei, pra falar essas paradas. Eu fico indignado, tem canal de 1 milhão de inscritos de finanças que não fala isso, fala até que inflação é bom, eu já mostrei aqui pra vocês. É bizarro. Então, a inflação não é problema do preço. O preço é reflexo de mais dinheiro circulando. Por que o Estado coloca mais dinheiro circulando? Bom, aí é por conta da dívida, aí é por conta de querer fazer programas populistas, gastar mais do que deveria, então as contas não batem, tem déficit, eles acabam imprimindo mais dinheiro, acabam emitindo mais crédito, mais títulos, e aqui, então, tem essa matéria, né, real é a moeda com o pior desempenho no mundo em 2020. Então aqui, entre as causas, né, os economistas consultados pelo G1 são 4 os principais fatores que explicam a aceleração do dólar. O principal, não há clareza de um plano para solucionar a situação fiscal do país. Então essa confusão, o Guedes fica brigando com o Bolsonaro, entendeu que dar dinheiro pro povo é bom para a eleição, que ele falou que não ia se recandidatar e já está em campanha eleitoral desde o ano passado, e o Guedes está brigando para, então, reduzir os custos, né, reduzir o Estado. Mas também não dá para passar o pano pro Guedes, né? Mas vamos lá. Segundo fator que os economistas aqui consultados falam. A falta de perspectivas de crescimento, realmente, o Brasil está indo pro buraco, tá? Menores taxas de juros tornam menos atraentes o investimento no Brasil, que é o que eu falo desde o início do ano, e a crise ambiental também afasta os interessados. Tem a agenda verde, os europeus, principalmente, esses caras que abordam essa agenda verde, veem o que está acontecendo no Brasil, os caras se afastam, tá? Isso é uma realidade, lide com isso, é o mundo no século XXI, tá? Se eu acho certo ou errado é outra história. Então aqui a variação do dólar, o dólar vem... imagina, né? Tu pega ali no final do ano passado, tava R$4, hoje tá ali nos seus 5,60, o dólar turismo chegando a quase R$6. Então é isso que faz os preços aumentarem tão bem, tá? Aí, né, falando de dólar e Guedes, dólar pode chegar a R$5 se fizer muita besteira, diz Paulo Guedes. Então, pelo jeito, Paulo Guedes tá fazendo besteira pra caramba, né? Porque ele tá acima dos R$5, ó, faz tempo.
Aí o Guedes falou o seguinte, ó, se eu fizer tudo certo, o dólar cai, afirmou o ministro. Então, pelo que ele tá falando aqui, ele tá fazendo tudo errado, né? Então parece que a gente não tá tão errado assim na nossa análise. O que tá causando tudo isso, né? Um dos 4 fatores que a gente falou ali anteriormente é isso aqui, ó. Caiu o último reduto petista, como o Bolsonaro está virando o jogo no Nordeste. Então, renda cidadã, renda Brasil, o novo Minha Casa Minha Vida, cada vez mais programas populistas para se manter no poder, coisa que ele falou da boca dele e eu defendi ele, tá? Claro que é melhor que o Lula, sim, é melhor que o Lula, mas também, né, pelo jeito está se provando ser mais um político qualquer. Ah, Gabriel, você é comunista? Meu Deus, eu sou um capitalista malvadão, eu acredito na liberdade, filho, para de ser idiota. Eu não defendo político A e nem B, senão vai me ver passando pano pra Lula e nem pra Bolsonaro aqui. Pelo amor de Deus, eu defendo a minha liberdade, eu defendo que eu dou conta de fazer as coisas e não preciso de político. Assim como eu acredito que também você tem inteligência suficiente para dar conta de fazer a tua grana sem precisar depender de político. Se cada um fizesse a sua parte, nós não precisaríamos de políticos, de Estado, falando o que é certo e o que é errado. Então, cai o último reduto petista. Então, essa questão populista, o Bolsonaro viu que ser populista, assim como o PT, assim como outros presidentes do passado foram, dá voto, então o cara quer voto, quer se manter no poder, o que é que ele tá fazendo, né? E aí tem essa briga entre o Bolsonaro e o Guedes. O Bolsonaro quer aumentar os gastos, porque ele está se tornando populista, são os fatos, eu não tô inventando nada, é só você abrir os olhos e parar de ser um gado. E tem o Guedes tentando reduzir os custos do governo, porque a gente vai chegar num déficit absurdo, esse ano vai ser quase déficit de R$1 trilhão, e vamos chegar perto de 100% do PIB, tá? Então, tudo isso faz com que os investidores não queiram mais investir no Brasil, e o Tesouro Direto tá passando sufoco, alguns títulos aí tendo perda de rentabilidade de 12%, e olha só, a Selic, ela também tá tendo deságio, né? Eu venho falando isso aqui no canal, lá no Instagram, e a Selic, em setembro, teve um rendimento negativo de 0,46%. Por quê? Olha... Parece que não há nenhum acessório do HomeKit configurado. Você pode... Essa Siri fica me espionando, velho. Vamos lá. Então aqui, né, em setembro, o Tesouro Selic vem perdendo 0,46% de rentabilidade. Isso, claro, é pontual, porque isso acontece na precificação dos títulos no mercado secundário, né? Então o governo emite bastante título de dívida. O Tesouro Selic nada mais é do que um papel de dívida, onde você empresta dinheiro para o governo e você pode negociar ele no mercado secundário. Acontece que tem mais pessoas querendo vender esse título do que comprar. Então acaba que o preço do papel desse título acaba caindo, porque é oferta e demanda, né? De maneira bem rápida, é isso que está acontecendo. Então, em resumo, os investidores não querem deixar o dinheiro no Selic. Não só porque a confiança no Brasil está caindo, mas também porque está pagando uma mixaria. Não bate nem a inflação. Então a galera está indo correr mais risco. Bom, e aí, para tapar todo esse buraco, aí para pagar todas essas dívidas que o governo está fazendo, vem aí mais imposto. É claro que você vai se lascar, é claro que eu vou me lascar, a gente vai ter que trabalhar mais, a gente vai ter que ser mais escravo para esse Estado que fica roubando a gente. Então olha só, Pix pode bancarizar 25 milhões e ajudar Guedes a arrecadar com nova CPMF. Então não existe almoço grátis nem no governo. Os caras estão bancarizando as pessoas, estão deixando as pessoas cada vez mais dependentes de transações digitais, tá? Só que com controle estatal, transações centralizadas do Estado. E aí vem esse Pix para bancarizar a galera, esses auxílios, agora a Caixa tem tudo mais para bancarizar a galera. E aqui vem o imposto sobre transações digitais, para você, otário, pagar a conta. Parabéns, bem-vindo ao Brasil. Então vai ter sim aumento de impostos, e se isso aqui passar, essa nova CPMF do Guedes passar, você tá lascado, nós vamos ter que pagar imposto sobre transação. E aí, vem a esperança, vem a notícia boa, depois de toda a tempestade, nós temos um pingo de esperança, vem o arco-íris, vem o sol, que é o Bitcoin, que é uma moeda descentralizada, que eu acredito muito. Então olha só, CVM aprova primeiro fundo 100% em Bitcoin do Brasil, da QRA7. Gabriel, você investiria nesse fundo? Não. Por quê? Porque eu gosto do Bitcoin na minha mão.
eu gosto do Bitcoin na minha carteira, tá? O Bitcoin só é meu na minha carteira. Se eu compro através desse fundo, beleza, o fundo pode comprar realmente Bitcoins, mas daí o governo pode ir lá e confiscar. Então, eu prefiro deixar ele descentralizado, deixar fora da mão do Estado, deixar fora do poder do Estado. Prefiro deixar ele aqui na minha carteira, onde o Estado não consegue pegar, tá? E aí, eu também trago aqui a questão dos bancos alemães, que poderão custodiar e vender Bitcoins a partir desse ano já. Então, repare na tendência. Repare na tendência que o mundo está indo. Se for aprovada uma CPMF do Guedes, vai ser ruim para quem não tiver em Bitcoin, mas para quem for transacionar não só com Bitcoins, mas como com criptomoedas em geral, vai ser muito bom, porque você não vai pagar o imposto, tá? Então, pessoal, eu acredito que o mundo está indo para esse lado digital e tudo mais, e que cada vez quanto mais as transações forem digitais, mais as pessoas vão buscar uma alternativa para fugir do poder do Estado. E as moedas descentralizadas, como o Bitcoin, como o Ethereum, elas têm esse poder de libertar as pessoas. Como vocês viram, grandes instituições já estão adotando isso, já estão aceitando isso, e você, mero mortal, também tem que ir nessa onda. Se você achar necessário, Gabriel, tenho medo? Não entra. Você tem que estudar, tem que entender como é que funciona. Se você quer comprar Bitcoins, eu deixei um vídeo aqui embaixo explicando como é que faz na prática. Assista se você quiser. Lá eu também dou uma introdução rápida falando sobre a moeda. E eu acredito muito que com o Estado cada vez mais ferrando as pessoas vão começar a acordar e ver que o problema não é os empresários, não são os capitalistas malvadões, e sim o Estado que ferra esses empresários, e os empresários simplesmente repassam os custos. É simples, os empresários apenas repassam os custos com, claro, a margem de lucro. Por quê? Porque você tem que ser remunerado pelo seu trabalho, ninguém vai trabalhar de graça. Não seja hipócrita, você também não vai trabalhar de graça pra ninguém. Então não queira que os outros trabalhem de graça pra você. Entendeu? Então é normal o empresário ter lucro, faz parte do jogo. Não odeie o jogador, odeie o jogo se você quer odiar alguém, tá bom? Então essa que é a sacada, beleza, pessoal? Eu quero gravar um vídeo com perguntas e respostas. Eu já tenho algumas perguntas selecionadas do último vídeo. Se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. O vídeo já está gigante, mas eu queria então trazer essa questão aqui, pegando um assunto do momento, que é essa alta dos carros, essa alta dos preços, mostrar que o real está perdendo valor, a nossa moeda está perdendo valor, é a moeda que mais se depreciou no mundo, tá? E eu queria mostrar para vocês também que toda essa desorganização do governo, toda essa palhaçada está te ferrando, tá? Então pare de defender político e vai começar a cuidar da sua vida, filho. Pare de ficar brigando pelo Bolsonaro, pelo PT, babá, e começa a cuidar da sua vida. Entendeu? Eu não tô defendendo político nenhum. A galera fala, Gabriel, você é vendido. Vendido por quem? Gente, eu tô doido pra ficar vendido. Me mandem dinheiro que eu mostro o extrato aqui. Da onde que eu sou vendido, cara? Eu falo um monte de coisa que a mídia não fala, e a galera fala que eu sou vendido porque eu não estou falando o que você quer ouvir. Ah, meu, vê se cresce, cara. Pode me xingar aqui nos comentários, fica à vontade. Por hoje é isso. Um forte abraço. Até a próxima, pessoal. Deixa um like, se inscreve no canal e tchau, tchau.